Muito bem-vindos a esse SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, ou também chamado Centro de Mediação. Tá? Meu nome é André, podem me chamar de uma forma bem informal mesmo. Eu tenho aqui no arquivo que o senhor é o senhor Plínio e a senhora Thelma, é isso? Como gostariam de ser chamados? Plínio. Plínio, ok. Doutora Thelma. Ok, doutora Thelma. Bom, já participaram de alguma mediação antes? Não, nunca participei da primeira vez. Não? Muito bem. Bom, basicamente, eu vou investir alguns minutos aqui para explicar o que é a mediação, como funciona a mediação. Naturalmente, eu nunca tive contato com nenhum dos dois, então também é uma oportunidade para que eu possa me apresentar e apresentar também a mediação. Eu não estou aqui como um juiz, não estou aqui para impor nenhuma solução, nem para pressioná-los a chegar a um acordo. Tá? Estou aqui como um facilitador da negociação, uma pessoa imparcial. Basicamente, estou aqui para ajudá-los a identificar os seus interesses, encontrar soluções, pensar em formas diferentes de ver o que está acontecendo. Tá? Deixa eu falar um pouco sobre o que é a mediação. Né? A mediação é um processo bem informal, nós não temos produção de prova, a gente não vai fazer assim, juntar testemunhas, provar com testemunhas, com documentos, porque aqui o que a gente vai fazer é basicamente conversar sobre o que aconteceu e principalmente sobre possíveis soluções. Né? Basicamente é muito importante que os dois participem, né? Se quiserem, podem contactar advogados ou ligar para tirar dúvidas jurídicas, isso é muito bem-vindo. Os advogados são muito importantes para toda a sociedade, mas também para o processo de mediação. Agora, eles não precisam necessariamente estar presentes nessa mediação. Se quiserem se sentirem confortáveis, a gente pode continuar com a mediação. Se eventualmente tiverem algum desconforto, a gente pode suspender e dar a oportunidade para que liguem para advogados ou até mesmo marcar um outro dia para que voltem com advogados. Como preferirem e como se sentirem mais confortáveis, ok? Bom, os dois terão a oportunidade de falar e vão falar sem interrupção. Né? A proposta é exatamente que se sintam ouvidos e pensem em formas de valorizar o próprio discurso e o discurso do outro. Né? Para isso, também existe a possibilidade de sessão individual ou também chamada sessão privada, em que eu posso me reunir exclusivamente com um e depois com o outro, exatamente para identificar melhor os interesses e desenvolver estratégias de negociação que façam com que as comunicações funcionem de uma maneira mais fluida. Tá? Bom, eu, seguindo aqui minha lista de verificação, tenho que comentar com vocês sobre confidencialidade. Tá? Tudo que for dito aqui permanece confidencial. O que significa? O que me disserem não pode ser utilizado como prova caso eventualmente a gente não chegue a um acordo e queiram levar isso perante um juiz. Tá? Eu não posso ser chamado como testemunha. Tá? É muito importante que entendam exatamente para que possam se sentir bem confortáveis para falar sobre tudo o que aconteceu, sabendo que o que se discute aqui, fica aqui. Tá? E eu tenho que comentar com os dois que existe uma exceção à confidencialidade, que é a eventualidade de um crime ser cometido aqui. Tá? E aí, naturalmente, eu vou ter que levar isso ao meu supervisor e, eventualmente, até mesmo à própria delegacia. Tá? Eu tenho que comentar isso, isso nunca aconteceu, mas eu preciso explicitar isso. Tá ok? Bom, deixa eu comentar um pouco sobre as minhas expectativas em relação aos dois. Tá? A ideia é que os dois se esforcem para achar uma solução, né? Escutem sem interrupções, né? Expliquem suas preocupações de uma forma que o outro possa compreender. Né? Então, quer dizer, falar para ser compreendido, né? E também, de certa forma, ouvir para concordar. Né? Dentro do discurso que a outra pessoa vai trazer, não ficar pensando em quais pontos a gente vai trazer de discordância, mas o que dá para concordar no que está sendo trazido e também da outra parte, tá? Ou do outro interessado, como preferirem. Tá? Tentem ouvir, nesse sentido, o ponto de vista da outra pessoa, né? E
seriamente tentar resolver o que a gente está trazendo aqui, né? Vale muito a pena trazerem para a mediação os fatos que acreditam que o outro ainda não entendeu. Poxa, eu acho que a gente só está tendo esse tipo de situação porque ele não entendeu X, Y e Z, ou porque ela não entendeu A, B e C. Né? Tragam esse tipo de informação que ajuda muito na mediação. Né? Entenderam essas práticas e essas regras da mediação? Entendi, sim. Okay? Concordam em seguir essas regras, principalmente de não interrupção? Eu entendi que nós vamos estar juntos aqui, depois eu vou ficar só com o senhor e vou falar as coisas que eu não posso falar na frente dele. Também. Como se fosse... Uhum. Também. Agora, o ponto é, em relação às regras, concordam? Sim. Tá bem? Okay. Bom, eu falei já sobre advogados. O ponto é que o processo de mediação, os dois têm que se sentir bem confortáveis com o processo. Tá? Então, se tiver qualquer desconforto, por favor, me avisem e a gente vai achar o tipo de encaminhamento em relação à orientação jurídica. Eu não dou orientação jurídica. Tá? Quem dá orientação jurídica é o advogado. Então, a gente vai achar formas para que isso aconteça, se isso eventualmente for necessário. Muitas vezes não é, e algumas vezes é. Tá? Bom, nós temos hoje o resto da tarde, que basicamente são 2h30, né? Nós podemos, dependendo da forma com que as negociações estiverem se desenvolvendo, marcar outras sessões, né? Basicamente, a ideia é ouvir um, ouvir o outro, depois a gente eventualmente pode ouvir de novo e seguindo dessa forma, ou simplesmente seguir com uma sessão individual, né? A principal preocupação é que eu, como mediador, vou administrar isso para que a mediação flua de uma maneira mais eficiente possível. Tá? Bom, quem normalmente fala primeiro é quem procurou o Sejusc. Do meu arquivo, eu tenho que o Plínio procurou juizados especiais, dos juizados especiais foi encaminhado para o Sejusc, e do Sejusc, o Sejusc convidou a doutora Thelma para participar dessa mediação, que Sim. é uma mediação pré-processual, o que aqui se chama pré-processual. É isso mesmo? É isso, Tá. eu procurei. Então, nesse caso, nós começaríamos com o Plínio. Alguma pergunta sobre a mediação antes da gente começar? Não. Tudo bem? Eu entendi que a gente vai construir alguma coisa depois que a gente conversar e que o senhor vai ficar ouvindo a gente. Uhum. Aí vai tirar as dúvidas e vai tentar ver se a gente escreve alguma coisa sobre o que aconteceu. Isso. E se a gente chegar a um acordo, a gente vai redigir esse acordo e o juiz vai examinar e homologar. E se não chegar? Se não chegar, a gente vai examinar quais são as outras possibilidades que existem também. Ok. Tá? Alguma outra pergunta em relação à mediação? Não. Não? Tudo bem? Plínio. Doutor, eu procurei aqui o Sejusc porque no dia 15 de abril, a doutora Thelma, até conheço a família dela, conheço ela, procurou a minha oficina, você sabe que eu tenho uma oficina mecânica, né? E deixou o carro lá para fazer um orçamento. Era um carro que estava com um problema sério, já estava com 17 mil quilômetros rodados já, e ela não tinha feito nenhuma revisão. Isso traz para o motor uma série de problemas. Eu não vou entrar em detalhes, porque não adianta, nenhum de vocês entende nada disso. Mas ela achou que era um problema e, na realidade, era uma coisa muito pior. E como nós temos uma relação, principalmente com o Pedro, que era meu amigo e é tio dela, nós tivemos uma relação de amizade durante muitos anos. Eu até abri uma exceção, peguei o carro dela e coloquei na frente dos outros. E aí examinamos o carro e fizemos um orçamento de R$650 para ela inicial. Mas eu expliquei a ela, eu falei, olha, esse é o problema, a gente ainda vai fazer um exame maior e pode ser que a coisa, dependendo do problema, a gente possa ter que aumentar. Era só um engasguinho. Era um engasguinho, não? Só um engasguinho. Ele era um engasguinho, mas era o que eu falei para a senhora se lembra bem.
Era um engasguinho no primeiro exame, mas motor a gente nunca sabe o que tem dentro. A gente abre e, dependendo do problema, eram 17 mil quilômetros rodados sem nenhuma revisão. Não tinha trocado uma gota de óleo ainda. Quando a gente abriu, aí que era o problema. Tivemos que trocar óleo, trocar o filtro de ar, nunca tinha trocado. As velas já estavam todas desgastadas. Tivemos que mexer nos pneus, fizemos cambagem, calibramos os pneus, fizemos uma série de coisas. O carro sujo por baixo, o carro nunca tinha visto uma gota d'água. Mas isso tudo só foi verificado no nosso exame mais aprofundado que nós fizemos depois. Mas na primeira vez eu falei para ela que o orçamento era 650. Ela deixou o carro e, como eu falei para o senhor, ainda em nome dessa amizade nossa, eu botei o carro dela na frente dos outros, eu tinha mais 3 carros e eu fiz o pessoal parar para poder atender a doutora Thelma. E aí o preço dobrou. Doutora Thelma, lembra que nós combinamos... Não dobrou não, meu senhor. Só um segundo. Ouvir sem interrupções, isso é muito importante para o processo. Podemos fazer assim? Sim. Tá bom. Não dobrou não. Foi 650. Depois que nós fizemos toda a mão de obra, nós trocamos tudo, foi para 1.200. Isso não é triplicar. Uhum. Então... E aí, quando ela voltou, eu não estava na oficina. Na primeira vez que ela voltou, eu não estava na oficina e eu estava com problema de saúde na minha família. Eu tenho uma irmã que está com câncer. E aí tinha ido ao hospital visitá-la. E aí, durante a visita, eu não deixei o telefone ligado, obviamente. E aí, deixei com o Francisco. O Francisco é um gerente meu que está comigo há mais de 12 anos, uma pessoa de confiança. Francisco, então, conversou com ela e ele me contou que ela ficou brava. Xingou o Francisco, disse que ia voltar, que ia fazer acontecer. Uhum. Eu já achei aquela coisa meio estranha. Okay. Mas, enfim, em nome da amizade, a gente acaba relevando. E aí, no dia seguinte, ela voltou e, de fato, ela estava brava. Mas falou um bocado de coisa, me chamou de trambiqueiro. Essa é a parte que eu não gostei. Porque se tem uma coisa que a gente, na família, aprendeu a fazer, é o serviço bem feito, é o serviço direito. E aí vem uma pessoa que não entende nada daquilo que está falando, chamar a gente de trambiqueiro, aí realmente o sangue subiu. E eu falei também um bocado de coisa para ela, até devo ter exagerado um pouco, mas é demais, assim, você ter 17 anos de trabalho e de repente vem uma pessoa e colocar isso tudo em xeque, só por causa de um orçamento, de um serviço besta desse, serviço de R$1.200, querer acabar, me chamou de trambiqueiro na frente dos outros clientes. Imagina gritando na oficina. E aí realmente o sangue subiu. Eu confesso ao senhor que eu tive vontade de partir para cima dessa mulher, mas felizmente eu me segurei. Até porque a gente estava vivendo um drama em casa e de ficar um pouco mais nervoso mesmo. Mas basicamente é isso. Ok. Tem algum outro ponto? Não, outro não. Eu acho que para mim esse ponto dela ter me xingado, isso para mim é o principal. Ok. Doutora Thelma. Eu nem sei por onde começar, né? Assim, eu acho que tem trambuque. Porque o carro estava enguiando e para mim era uma coisinha muito simples, né? Uhum. Ele só me atendeu a primeira vez. Nunca mais encontrei o rapaz. Essa que é a... Uhum. Mas quando eu queria falar com ele, aliás, ele fez num pedacinho de papel. Achava que era 600 e alguma coisa, um pedacinho de papel sem significado, assim, Ok. que ele podia mudar depois, que não tinha valor. Não era recibo, não era, sei lá, não era um bloquete profissional. E eu tenho boas referências do trabalho do passado. Ok. O meu tio Pedro levou toda a família para ele. Toda a família, qualquer coisa, leva lá que o Plínio resolve. Ele avalia carro quando a gente queria comprar. A gente não precisava mandar fazer
revisão de carro novo era com ele. Ok. Então, assim... Carro novo, sim, mas a senhora deixar um carro... Plínio, desculpe. Eu acho... Lembra que a gente combinou que vamos ouvir sem interrupções? Porque o carro dela não estava novo, doutor. Pelo amor de Deus, 17 mil quilômetros sem fazer uma gota. Para a mediação é muito importante que a gente ouça sem interrupções. Ser ouvido significa ser levado a sério. Né? Percebeu que eu fiz de tudo para que você fosse ouvido sem interrupções. Eu tenho que fazer isso em relação a ela. Tá certo. Posso contar com a sua cooperação? Tá bom. Pode ser? Obrigado. Doutora Thelma, desculpe. Então veja, eu compreendo que ele construiu a oficina, que era uma biboquinha, hoje é uma grande oficina, ele é um grande profissional, hoje ele não me atende mais, quer dizer, ele ficou tão importante que ele não atende mais. Aí fica mandando um tal de Francisco. E o gerente não sabia muito bem o que era a coisa, mas achava que já tinha sido feito o serviço, não sabia bem, achava que precisava calibrar pneu, precisava balancear, precisava aliar não sei o quê. Finalmente ninguém me falava do engasgo. O que é que o carro tem que engasga, né? E aí depois que 2 dias de trabalho, correndo para o hospital para lá e para cá, e ninguém acha o Plínio, e o Francisco não me recebia como eu gostaria. E meu tio já faleceu, quer dizer, eu não tinha nem como reclamar para o tio. Que no passado eu iria no meu tio e o tio daria um aperto nele. Eu acho que ele realmente ficou cabalacheiro. Né? Trambiqueiro, qualquer coisa parecida com isso. Não sei o que é, mas é assim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na oficina, com 2 dias de andando de táxi para lá e para cá, correndo para os hospitais, peguei a chave e fui embora no carro. Tirei o carro do pátio, fui para casa. Pronto. Resolvi meu problema. Agora eu não sei o que ele vai fazer. Não estou a fim de pagar nada, só os R$600. Se é que é 600. Não sei quanto que é. Ok. Mais algum ponto? Não. Eu acho que é isso. É isso? Bom, Plínio, doutora Thelma, deixa eu ver se eu ouvi corretamente o que narraram. Tá? Basicamente, me parece que os dois tinham uma relação já há algum tempo bastante positiva, que tinha laços familiares bem estabelecidos, era uma relação de muita valorização recíproca. Então, me parece, Plínio, que você valorizava muito a família da doutora Thelma, e não só como clientes, mas como, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que eram clientes e amigos, aquele misto. Né? E, doutora Thelma, me parece que a sua família também tratava como se fosse, entre aspas, o médico de carros da família. Certeza, né? Com certeza. Me parece ainda que os dois, então, tiveram uma situação em que, mais uma vez, o carro foi levado à oficina, né? Houve uma série de comunicações que não realizaram os interesses que os dois têm. Me parece que os dois têm interesse de se sentirem respeitados, se sentirem valorizados, esclarecerem os valores do conserto, pagar um valor justo e cobrar um valor justo, é isso? Né? Ainda ser bem atendida e atender muito bem, né? Me parece que ainda manter essa imagem positiva perante a família e manter o vínculo da família perante a oficina, principalmente ouvi várias vezes o discurso de agora ele não está mais dando aquele atendimento todo especial, então, quer dizer, gostaria de ter tido ou manter aquele atendimento todo especial. Aqui me parece que nós teremos algumas questões a serem ultrapassadas. Uma delas é a questão da comunicação, né? Como foi a comunicação no momento daquele ruído, né? daqueles pontos. Né? Além disso, a questão do carro, né? Do valor, né? E principalmente dentro desses interesses que eu já narrei, basicamente pagar um valor justo, né? Cobrar um valor justo, né? Eu quero ser atendida por ele. Ser atendida por e ele, não pelo Francisco, dar um excelente atendimento. Né? Você está lá para isso, ele é gerente. Agora, desculpe, Plínio, eu entendo que essas questões, Toma conta da oficina. Plínio, eu entendo que essas questões são muito importantes para os dois,
né? E quando a gente ouve um tipo de interrupção, a gente ouve exatamente com essa questão. Olha, se mesmo com a advertência de, olha, por favor, não interrompam, a interrupção, quer dizer que para você isso é muito importante. E eu respeito isso. Né? Agora, para a mediação também, principalmente porque a gente está tentando estabelecer alguns parâmetros de trabalho. Né? E o que eu estou vendo aqui são aspectos positivos do que aconteceu. Né? Então, a doutora Thelma quer ser atendida por você porque ela te valoriza como pessoa. E ela confia em você. Tá? Então, acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o que aconteceu, né? Os valores e, naturalmente, alguns outros aspectos. Mas, na essência, né? O que eu ouvi do que aconteceu está dentro dos parâmetros que vocês narraram? É por aí? Eu só não entendo como é que uma pessoa que diz que tem respeito pela outra me trata como ela me tratou. Ótimo. Então você gostaria de entender um pouco melhor o que aconteceu. Mas ainda volto perguntando, Plínio, dos fatos que eu narrei, é mais ou menos por aí? O resumo é isso mesmo? Mais ou menos. Doutora Thelma? Mais ou menos isso. Ok. Fora o preço que mudou. Tudo bem. O preço é o que menos nessa história. Ela está preocupada com o preço, está preocupada com um negócio que não tem preço. Plínio e doutora Thelma, vamos fazer o seguinte, eu acho que nós já estamos fazendo alguns bons progressos. O primeiro ponto é conseguir entender o que está acontecendo e principalmente entender o que está acontecendo de uma luz neutra, talvez não positiva ainda, mas pelo menos neutra. Os dois estão muito aborrecidos por um motivo básico, porque se importam muito com algo. Me parece que a gente vai precisar explorar isso com um pouco mais de detalhe. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de interromper para começar com as sessões individuais, tá ok? Ok. Bom, como começamos com você, Plínio, agora nós seguimos com as sessões individuais com a doutora Thelma, tudo bem? Tá bom. Eu vou, então, pedir que o senhor aguarde ele fora, tá? E em 5 minutos, né, eu já devo chamá-lo, 5, estourando 10, e aí vou ouvi-lo por 5, 10 minutos e vou pedir que a senhora aguarde ele fora por 5, 10 minutos. Tudo bem? Tá bom. Muito obrigado pela cooperação. Doutora Thelma, muito obrigado pelo esforço. Eu imagino que deve ser uma situação bastante frustrante, depois de anos de experiência, sendo muito bem acolhida, ter esse tipo de ruído e ainda deve ter tido ruídos com a própria família em relação ao que aconteceu com esse fornecedor, mas também acho que era uma pessoa mais conhecida da família, né? Eu acho que o senhor falou uma palavra muito interessante, questão de que é como fosse o médico da família, né? Porque o tio Pedro não deixava que a gente levasse nem um carro, nem para revisão nas próprias autorizadas, tinha que passar primeiro pelo Plínio. Então, o Plínio era assim a referência. Entendi. Começou com a biboquinha e depois ele foi crescendo, e eu acho que a carta de clientes que ele tem hoje é fruto de indicação do meu tio Pedro. É tanto que quando eu comecei a me aborrecer, porque não tem mais nem cafezinho, nem água, nem o próprio Plínio. Então, no passado, quando a gente chegava lá, ele conhecia todo mundo. Conhecia a gente, recebia, não deixava ninguém atender. Só o Plínio atendia a gente. Que fazia com que você se sentisse valorizada E também segura. Pelo apoio que você deu no crescimento da empresa do negócio dele. Do negócio dele. Okay. E a gente ficava realmente encaminhando todo mundo e apostava no serviço. Aparentemente, bom caráter, pontual, tratava muito bem, recebia, muito cortês. Tinha até balinha na mesa para a gente usar as balinhas, os cafés, assim, muito, muito carinhoso com a família. A gente conhece todo mundo, a esposa, os filhos. Bom, mas dessa vez... Dessa vez... Ok, acho que isso é muito importante ter sido trazido dessa forma, ajudou muito na mediação. Esse contexto familiar que a senhora trouxe, sim. Porque deu para entender melhor o que está acontecendo. Tá? Eu queria só entender uma coisa. Então, me parece que houve uma série de falhas de comunicação aí. Né? Eu acho que é desinteresse pelo... Bom, como se fosse a gente não é mais importante. Ou a carta de cliente está muito grande e a gente é como se fosse mais um. E outra coisa também é que ele sempre foi muito profissional e o meu tio fazia elogios ao profissionalismo dele, mas agora ele fizeram o tal dos R$600 numa folhinha de papel. É como se tivesse rasgado o jornal assim, tá aí, R$600, por exemplo. E aí você vai embora com aquele pedacinho de papel. Okay. Ou seja... Aí quando volta lá,
não é mais 600, não é mais uma limpezinha do não sei nem o que limpa-se nesse período. E aí o cara me apresenta um discurso, mandei lavar, encher os pneus, calibrar, balancear, trocar bobina, fazer não sei o quê, sabe? E o cara, não, tá com nada, é trambuqueiro. Alguém é trambuqueiro aí. Ou o Francisco, ou não sei o que aconteceu. Tá. Ou seja, você quer que ele continue sendo um bom profissional. Ah, tá? sim. Você quer entender O que aconteceu? pormenorizadamente o que aconteceu. Por que não é ele que recebe mais a gente? Tá? Não é mais ele quem recebe, é o Francisco, o gerente. Quer se sentir valorizado Claro. Ele é o nosso mecânico, era. e quer poder continuar confiando. Ah, sim, com certeza. Eu quero entender por que dobrou o preço. Por que não é 600? Por que é Ok. 1.000 e qualquer coisa? E outra coisa, a gente não consegue mais falar com ele. Ok. Os Ou recados seja, vão ficando. Perfeito. Quer Mas falar com ele diretamente Ah, e quer sim, ser sim. reconhecida como Sim. uma apoiadora de longa data. Isso. Muito bem. Ótimo. Vamos ver um pouco, dentro dessa dinâmica de comunicação, nós estamos identificando algumas coisas que da parte dele, em relação à senhora, poderiam ter sido diferentes. Ah, com certeza. Da sua parte, em relação a ele. Olha, eu acho que eu perdi a paciência. Eu não sei se eu deveria ter arrancado a chave lá tem na parede, uns pregos com as chaves. Eu reconheci meu chaveiro, peguei o chaveiro, entrei no pátio. Eu pensei, meu próprio carro não estou roubando. O carro é meu, vou embora. Fui embora. E depois eu pensei também, ele que corra atrás. Porque se eu corri atrás por 2 dias, andando de táxi, e ninguém me ouviu, agora ele vai ter que correr atrás de mim. Fui embora. Ok. É. Então, você está dizendo que gostaria de ter conversado com ele com mais gentileza e respeito, Com certeza. né? Com certeza. Que eu tivesse realmente, que ele tivesse me garantido que o trabalho seria só 2 dias, porque a gente faz um cálculo, né? Ok. Eu olho a minha agenda. Dentro do seu discurso, será que eu posso entender, e me corrija se eu estiver errado, que você gostaria também de ter comunicado a ele a sua insatisfação com o atendimento dele, por exemplo, não ter te atendido, de uma forma mais clara e mais direta? Acho que sim, do jeito que ele está, ele não ouve Ok. mais, né? Eu senti vontade de procurar o tio, mas o tio tinha morrido. Ok. Eu ia procurar o tio, para o tio falar por mim. Pode ser porque a gente é mulher mesmo, não entende de nada, né? Desqualificam. Mas, no fundo, você fala, eu gostaria de procurar meu tio, porque Para o meu tio falar por mim. para ter uma excelente comunicação com ele. Ah, com certeza. Ou seja, o que você quer é o meu uma tio excelente comunicação. O meu tio era respeitado, era um senhor respeitado. Perfeito. Era E ouvido. eu valorizo isso também. Ah, Agora, sim. o que a senhora está dizendo que quer é ter uma excelente comunicação com ele. Sim, com certeza. Então- Eu quero no passado, como era. Ok. Vamos pensar em trabalhar esses 2 pontos. A primeira sessão individual, ela tem que ser uma sessão muito rápida, basicamente para apresentar o que são as sessões individuais, né? E vai perceber, esperar lá fora, o tempo demora muito mais para passar lá fora do que aqui dentro. Tá? Então, por isso que a primeira sessão individual tem que durar 5, 7 minutos. Tem alguma coisa que nós conversamos aqui que a senhora não quer que eu comente com ele? Não, eu acho realmente que eu preciso entender a questão dos valores, que serviços foram feitos porque o trabalho dobrou, senão eu vou ficar com a imagem de trambuque mesmo. Ok. Fez trambuque. Ou me explicam o que gastou com o quê, ou eu não pago. Ok. Não pago. Você quer pagar Quero pagar, mas eu quero entender entendendo o que foi feito. o que foi feito. Perfeito. É, O serviço ficou bem feito? ficou ótimo o carro. Ok. Limpinho, os pneus calibrados, ele estava puxando mais para a direita, não puxa mais para nada, vai em frente, o carro está ótimo. Perfeito. Se foi ele que fez ou foi o Francisco, eu não sei quem fez. O trabalho Então, está ótimo. Mas eu não vou dizer isso para ele. Não vou dizer, senão ele vai subir o preço. Eu não sei se ele não é trambuqueiro. Vamos conversar. Eu digo numa depois. Vamos conversar numa outra oportunidade sobre tá essa bom. estratégia de negociação? Ah, bom, tudo bem. Tá? Eu acho que isso aí vale a pena ser pensado. Se ele reconhecer, tá bom. Aí até eu elogio. Ok. Porque o carro ficou muito bom. Se eu Então, tivesse levado numa concessionária, esse preço seria dobrado. Era mais de R$2.000. Ok. E eu não ia me sentir segura Olha, também. eu Porque não- pelo menos o Plínio no passado, pra gente, ele tem uma imagem de bom profissional. Ele era bom caráter. Eu não sei o que aconteceu, porque caráter não muda. É muito importante. Caráter não muda. Os 2 pontos que a senhora comentou são Vamos muito ver que ele importantes. abriu outra loja. E ele está correndo para 2 lojas. Eu já estou fantasiando. Não. Ele não tem mais tempo.
Dos pontos que nós conversamos, alguma coisa eu preciso manter confidencial, não comentar com ele? Não? Tá bom. De qualquer forma, de novo, queria, doutora Thelma, agradecer o seu esforço. Acho que nós estamos fazendo excelentes progressos, graças, naturalmente, a essa participação aberta que a senhora está trazendo na mediação. Tá ok? Ok. Eu vou pedir que a senhora guarde ele fora, 5, 10 minutos no máximo, e a gente volta. Tá. Muito obrigado. Obrigada. Plínio, muito obrigado pela paciência. Eu sei que o tempo lá fora demora mais tempo para passar do que aqui dentro. Demora bem mais. Demora muito. Plínio, imagino que essa situação deve estar sendo bastante frustrante, não só em função de um momento delicado que está vivendo o familiar, mas também pelo histórico de excelente relacionamento que tem com a família da doutora Thelma, né? E aí, de repente, de uma hora para outra, começa a ter esse tipo de ruído, esse tipo de desconforto. Exatamente. E me parece que dentro desse contexto de o seu discurso sobre a sua oficina mostra o orgulho que você tem. A gente tem 17 anos de trabalho ali, né, doutor? O orgulho que você tem da oficina e do trabalho que presta, como quer ser reconhecido por esse excelente trabalho, o interesse de atender bem. E a relação que a gente tinha com o Pedro, né? A relação era uma coisa muito importante para mim. Ok. Ele sempre foi uma pessoa muito bacana comigo, me ajudou. As pessoas que ele conhecia, ele encaminhava sempre. Eu tenho o maior reconhecimento pela importância que ele teve, até para o meu negócio dar certo. Né? A família dele sempre ia lá. Okay. E por conta disso a gente sempre teve o maior cuidado com os carros, não só com deles, mas de todas as pessoas que entram lá. Né? Assim, a gente não procura até não fazer distinção. Para nós todo o trabalho é importante. Mais simples que seja, a gente procura cuidar da melhor forma, como se fosse meu. E esse carinho, esse cuidado, a gente procura ensinar a equipe. Né? Eu tenho lá 7 pessoas que trabalham comigo, tenho o Francisco e mais 6. Francisco é o meu gerente, que foi quem recebeu a grosseria primeiro da doutora Thelma. Além dele, nós temos mais 6 pessoas na equipe, são todas pessoas que eu mesmo formei. Eu tenho curso pelo SENAC, pelo SENAI. Então, a gente procurou, nesse tempo todo aí de relação, ter o maior carinho pelos carros da família, pelas pessoas que iam lá. Mas não sei o que aconteceu com essa mulher, ela chegou lá naquele dia, a bicha estava da pá virada. Eu acho que tem várias formas de a gente interpretar esse discurso dela. Tá? Um deles, e me permita comentar isso exatamente como um terceiro imparcial, tá? É que ela tem interesses muito próximos dos seus, em muitos aspectos. Você fez algo aqui que foi muito interessante, inclusive ela trouxe muito disso também na sessão individual dela. Tá? O quanto ela fala com carinho do Pedro e do quanto eles têm orgulho de ter esse tipo de relacionamento de longo prazo e ter, inclusive, ajudado, colaborado com o crescimento da sua empresa, do seu negócio e ter esse vínculo. Então, esse tipo de reconhecimento eu acho que é um ponto muito interessante. E ela sentiu, tendo a interação com o Francisco, pelo menos foi a forma de interpretar do discurso, né, dele, que ela trouxe, desculpe, né, que não foi o que ela esperava. Interessante, né, porque a comunicação com você, Plínio, para ela era muito importante. Mas foi o que eu falei para ela, eu já falei para o senhor, já comentei na primeira parte. Eu estou com esse problema de doença na família e está me deixando transtornado mesmo. E a gente, como eu falei, a gente procura ter o maior carinho, o maior cuidado com as pessoas que vão lá, porque a propaganda boca a boca é o que sustenta a empresa. E a gente sabe disso, e eu tenho o maior carinho, mas aquela semana especificamente, eu estava realmente com... A situação agravou e no dia que ela foi, eu estava no hospital, deixei o telefone desligado e eu expliquei isso para ela. Então, assim, eu acho que em nome dessa história que nós temos juntos, das nossas famílias, a gente tem, acho que ela podia ter pensado um pouco melhor antes de começar a soltar os cachorros. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes que você tocou aí, Plínio. Um deles é como as coisas poderiam ter sido diferentes e, ao mesmo tempo, melhores. Né? Você está dizendo, da parte dela, ela poderia ter conversado com você
com mais gentileza e respeito. Não é isso? Basicamente é isso que eu estou procurando, porque R$1.200 não vai quebrar a minha empresa, não vai fazer ela ficar mais pobre nem mais rica. Da sua parte, você está dizendo, da parte dela, eu gostaria que ela conversasse diretamente comigo. De uma forma educada, De né? uma forma de uma educada. forma Ok. respeitosa. Eu acho que o que faltou para ela nesse tratamento dela aí foi reconhecer que, em primeiro lugar, eu estava passando por uma dificuldade de família, e segundo, por tudo que a gente já fez. Excelente. Acho que tá... Eu reconheço a importância da família dela, mas eu acho que ela tem que reconhecer também que a gente... Não é só do lado deles que a coisa foi boa, não. O nosso lado também. A gente procura sempre o melhor tratamento. Não, excelente. Dessa Plínio, maneira acho que a gente... possível. Esses pontos que você está narrando são pontos realmente muito importantes. Agora, deixa eu colocá-los em suspenso um segundo. A gente está vendo, já identificando algumas coisas que ela poderia ter feito melhor em relação a você, tá? E a gente está tratando da primeira questão, da comunicação, tá? E agora, como é que você poderia ter se comunicado com ela de um jeito melhor? Basicamente, se quiser, eu posso até te ajudar em relação a isso, de uma forma a realizar os seus interesses e os interesses dela. Seu interesse é ser respeitado, ser valorizado, transmitir um valor justo, que ela pague um valor justo. Então, como é que você poderia ter se comunicado de um jeito melhor com ela? Ela comentou que eu entreguei um pedacinho de papel, né, o orçamento. Uhum. De fato, não foi no papel que a gente normalmente fornece, até pela pressa que estava no dia. Se eu tivesse feito a coisa um pouquinho diferente, talvez tivesse entregado para ela no papel timbrado direitinho, ou discriminado direitinho, talvez eu devesse não ter recebido o carro dela da forma como eu recebi também, porque foi muito apertado ali, ela estava com pressa, eu também estava. Tá, ok, entendi. E se eu tivesse feito a coisa talvez um pouquinho mais devagar, com um pouquinho mais de cuidado, acho que talvez a gente teria evitado um pouco esse mal-estar, tudo que aconteceu. Me corrija se eu estiver errado. O que você está me dizendo é que você gostaria de ter demonstrado a ela o zelo que você tem, a ela e a família, naquele momento. Que você acha que realmente não aconteceu como você gostaria. Não aconteceu como ela tinha expectativa, e é o que a gente faz normalmente, né? Ok. Mas naquele dia realmente... Quem entregou aquele bilhete? Foi você ou foi o Francisco? O primeiro bilhete foi eu que entreguei para ela. Tá. Eu entreguei o bilhete, a gente fizemos um rascunhado rápido ali. Ok, tá bem. Entreguei. Muito bem. Dali... E depois ela voltou naquele mesmo dia, eu não estava, e ela soltou o verbo lá com o Francisco. Tá. E no dia seguinte ela voltou lá para... Dali... pegar o carro. Ela conversou com você em algum momento pelo celular? Doutor... Ela tem seu celular? Ela tem meu celular, ela tem. Será que vale a pena a gente perguntar isso para ela mesmo? Ela falou que gosta de comunicação e tal. Naquele dia, realmente, eu deixei o celular desligado, não tem nenhum... Mas se ela falar que entrou em contato, eu acredito, não tem por que não acreditar. Filho, normalmente essa primeira sessão individual é uma sessão muito curta, exatamente para que se acostumem com a ideia de sessões individuais. Tá? 5, 7 minutos. Tá? Você percebeu que lá fora o tempo demorou mais para passar. Então, para se acostumar com a ideia de sessões individuais, a gente está fazendo bons progressos. Eu precisava só comentar com você, antes da gente fechar a sessão individual, que ela virou para mim, e eu perguntando dessa forma, ok, o que você gostaria que o Plínio tivesse feito? O que você gostaria de ter feito? Tá? As respostas foram praticamente idênticas. Ela falou, olha, eu gostaria de ter conversado com ele com mais gentileza e respeito. Tá? Eu gostaria que ele tivesse me apresentado de uma forma mais clara. Ela não usou papel timbrado, mas ela usou basicamente um sinônimo, tá? um documento. Tá? Ela quer entender pormenorizadamente o conserto que foi feito, e ela quer voltar a ter o mesmo tratamento que ela narra de profissionalismo que sempre teve com vocês, com você, com a sua oficina, e também, basicamente,
ser respeitada, ser tratada como uma cliente especial, como sempre foi. Então, me parece que é isso que está realmente no centro dessa mediação. Os dois narraram de forma indireta que nós não estamos aqui falando sobre dinheiro. Você falou algumas vezes, não é R$1.200 que vai fazer diferença. E ela também sinalizou isso. E ela sinaliza isso dizendo, eu pago, não quero pagar nada. Ela fala isso dizendo que estou muito aborrecida. Tá? E depois ela fala, não, eu pago o valor justo. Então ela está dizendo literalmente, olha, se ela entender o valor X como valor justo, ela paga o valor justo. Né? Acho que um aspecto muito interessante aqui é que os dois têm uma série de vínculos anteriores, os dois falaram do Pedro com muito respeito, com muito carinho, né? E em muitos aspectos diferentes trouxeram um discurso de zelo. Né? Quero que ele demonstre zelo por mim, quero que ela demonstre respeito e zelo por mim. Né? Isso eu acho que é muito positivo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu ainda queria seguir com uma sessão individual com cada um dos dois, para tocar, e depois a gente volta para uma sessão conjunta. Tá? Okay. Algum ponto que a gente conversou aqui, você gostaria de manter confidencial? Não. Não? O senhor percebeu, então, que ela se arrependeu da forma grosseira como ela falou? Exaltada. Ela sinalizou que gostaria de ter conversado, a frase dela depois que ela trouxe a frase e foi recontextualizada como conversar com ele com mais gentileza e respeito. Eu gostaria de ter conversado com ele com mais gentileza e respeito. E ela falou que, naturalmente, muita coisa poderia ter sido feita diferente, e em mediação a gente pensa prospectivamente, no futuro. Se isso acontecesse de novo, quais ações diferentes da sua parte e da parte dela precisariam ser alteradas para que nós não tivéssemos que voltar para uma mediação? E é isso que a gente está discutindo. Né? Então conversar, ligar, falar diretamente, tentar entender, demonstrar insatisfação de uma forma mais clara, mais direta, literalmente ela te ligando e assim por diante. Tá certo. Né? Desculpa, eu não registrei. Algum ponto você quer que permaneça confidencial? Não tem nada que eu tenha falado. Não? Pode falar qualquer coisa, senhor. Isso que eu falei, você pode comentar. Tá bom. Tá. Então, Plínio, muito obrigado. Vou te pedir para aguardar ali fora mais uns 10 minutos, 15 talvez, e aí a gente já retoma. Tá legal. Tá ok? Tá bom. De novo, obrigado. Doutor, então, muito obrigado pela paciência. Eu sei que aguardar lá fora é algumas vezes um pouco cansativo. É demorado mesmo. É diferente de estar aqui na mesa. Bom, de qualquer forma, estamos fazendo ótimos progressos. Tá? Conversei com ele um pouco sobre nossa primeira conversa, sobre como a conversa com ele seguia, aquelas mesmas perguntas que eu fiz para você, fiz para ele, como é que gostaria de ter sido, aquela comunicação. E basicamente ele sinalizou da mesma forma, ele gostaria de ter comunicado de uma forma mais clara, ele gostaria de ter pontuado e pormenorizado a conta, né? Ele gostaria de demonstrar o zelo por você e reconhecer a contribuição sua e da sua família em relação ao negócio, a toda a participação dele. Então, ele registrou isso com gratidão. E a palavra que ele usou foi reconhecimento mesmo, sabe? E ele falou que gostaria de ter recebido o carro com mais calma. Falou, olha, ela estava com pressa, eu estava com pressa, por isso que eu só fiz um bilhete rápido. Tinha que ter deixado mais claro que, olha, dessa primeira olhada, eu preciso examinar com mais calma. Né? Falou que gostaria de ter entregue em papel timbrado o orçamento. Me parece que tudo isso, na verdade, demonstra a preocupação dele em atendê-la da melhor forma possível e deixar o serviço mais transparente possível. Tá? Eu noto dos dois discursos uma grande preocupação em ser respeitado, ser tratado como sempre foi tratado, com zelo, me corrija se eu estiver errado, com o afeto que existia nesse vínculo profissional entre a família e a oficina. Não sei se eu estou indo... Isso mesmo. Era isso mesmo? Mas tá. ele explicou por que ele não atende o telefone? Ele falou naquele dia que
o telefone estava desligado e ele comentou algumas vezes que ele está com uma questão com algum parente com um câncer na família. Tá? Não estava sabendo. Ele comentou alguma coisa assim, até eu não explorei, eu não perguntei sobre isso, porque eu achei que estava um pouco fora do tema de mediação. Talvez fosse o caso de os dois posteriormente conversarem sobre isso, tentarem entender. Talvez até explique, né? Por que ele não tem pressa mais para a gente. Se tiver família doente, a gente perde a cabeça, né? O que eu vejo aqui é reconhecimento e zelo, tá? Preocupação. Tá? Do ponto de comunicação, né, eu comentei com ele o seguinte, olha, a mediação é um processo prospectivo, ele é voltado para o futuro. Né? As perguntas foram feitas exatamente para pensar em se isso eventualmente voltasse a acontecer, não necessariamente com essa mesma oficina mecânica, mas talvez com uma outra oficina mecânica, o que você faria diferente? Tá? O que ele faria diferente com outro cliente? Ou até mesmo, eventualmente, mantendo esse vínculo de negócio e de relação com a família, o que fariam diferente numa situação futura? Né? A parte de comunicação me parece que está bem adiantada. Eu não sei se você sente isso também. Acho que sim. Vamos falar um pouco sobre valores, então? Vamos. Tá? Basicamente, você gostaria que ele explicasse pormenorizadamente... É só isso para mim. Esses valores. Explicar o que é cada peça, cada serviço e a gente resgatar a confiança que a gente tinha nele, né? Deixa o carro, vai embora e ele leva o carro, ele avisa, né? O carro ficou pronto, quer que eu leve aí? Você vê como a família é íntima, né? Tá. Então, assim, eu gostaria de entender. Ok. Entender por que o carro está engasgando. Parece que eu fiquei engasgada. Tá ótimo. Você falou que o serviço ficou bom. Muito bom. Tá? E você me pediu para não falar para ele. Enquanto eu não entender essa conta, se a gente falar isso, essa conta pode mudar. Interessante, porque aí a gente pode conversar um pouco também sobre a estratégia de negociação. Como seria? Né? O que você ganha, né, não valorizando o serviço dele como profissional? Porque um dos pontos, ele trouxe, olha, eu trabalho na oficina mecânica há 17 anos. É verdade. O que ele está dizendo com essa frase? Quero ser reconhecido como um bom profissional. E é bom profissional. Exato. Então, se você eventualmente começa a sinalizar isso para ele, né, é o princípio básico de uma boa negociação. Você realiza os seus interesses por intermédio dos interesses dele. Então, mas eu estava entendendo que você vai fazer isso por nós. Você vai elogiar o trabalho dele, que na verdade ficou muito bom o trabalho, e a gente vai descobrir um jeito de pagar depois que tiver entendido. Eu posso fazer isso, então. doutora Thelma. Eu posso fazer isso. Agora, posso também, como mediador, sinalizar para vocês que, olha, me parece que a dinâmica dos dois está funcionando de um jeito tão eficiente que valeria mais a pena vocês fazerem já isso diretamente, sabe por quê? Eu não sei se é o caso de vocês eventualmente continuarem ou não, mas esse tipo de prática, seja com o Plínio, seja com o próximo dono de oficina, é algo que contribuiria até mesmo para a sua dinâmica de negociação. Aí eu vou ter que engolir o trambiqueiro. Porque eu achei no começo, depois desse desencontro todo, que era trambique o que estava acontecendo. Agora eu estou entendendo que não foi. Mas naquele momento não era verdade para você? Sim, claro. Ok, e nesse momento a verdade não é outra? Sim, agora a realidade está clara para mim que teve realmente o serviço pela qualidade, o resultado do carro, né? Acho que a palavra toca nele exatamente naquele mesmo ponto de reconhecimento e respeito. Por isso que eu comentei contigo, olha, indicar que o serviço foi bem feito, que ele é um bom profissional... É bom profissional. Resolve muito mais coisa do que segurar esse discurso. Mas é a minha sinalização como mediador. Estou aqui para ajudar e facilitar a comunicação dos dois. Eu estou entendendo que se a gente reconhece os entraves, né, os aborrecimentos vão se dissolver e a gente vai reconhecer o preço justo. Aí vamos conversar sobre o que é um preço justo. Entendi. Tá bem? Ok. Bom, nós nos reunimos 2 vezes. Sim. A prática da mediação é nos reunirmos sempre um número igual, exatamente para demonstrar a imparcialidade do mediador.
Sim. Então, eu vou me reunir de novo com ele, muito rápido, exatamente para demonstrar, fazer um breve resumo, vai ser questão de 5 minutos, a gente volta e conversa sobre valores. Quer dizer que o senhor não pode chamá-lo aqui agora e, na minha presença, fazer esse resumo e a gente começar? Poder chamar, eu poderia, mas não seria uma boa prática de mediação. Porque se eu fiz algo 2 vezes com a senhora, Com certeza. melhor fazer 2 vezes. 2 encontros com ele. 2 encontros Senão com ele. não é justo. E a ideia é que os interessados percebam a preocupação do mediador de ser sempre imparcial. Percebe? Entendi. Faz diferença. Tá. Eu não gostaria de ter ficado só uma vez lá fora. Exato. E ele 2 com o senhor. É. Tá certo. Tá bem? Tá. Bom, algum outro ponto, acho que nada que a gente falou merece ficar confidencial, mas eu tenho que fazer essa pergunta também. Algum ponto confidencial? Não. Não? Eu quero entender a conta. Excelente. Ok. Doutora Thelma, muito obrigado. Vou pedir para aguardar então 5 minutos. Ok. Obrigada. Plínio, muito obrigado pelo esforço e também pela paciência de aguardar ali fora. Acho que estamos fazendo ótimos progressos aqui. A mediação está se desenvolvendo muito bem. Conversei com a doutora Thelma sobre a parte da comunicação. Me parece que os dois já concordam com praticamente tudo, principalmente pensando em como daqui para frente a comunicação pode ser desenvolvida de uma outra forma para que os interesses possam se realizar de uma forma mais eficiente, melhor, né? E também começamos a falar sobre valores, né? O ponto é, quando os dois, ou um dos dois, está muito aborrecido, né, fica difícil falar de dinheiro, porque a sensação que dá é que a gente está patinando, né? Não é o ponto mais importante para mim, né? Para ela, a questão do dinheiro é o mais importante, para mim já não é. Não foi isso que ela comentou. Os dois comentaram que, olha, valorização e respeito foi realmente o que definiu esse caso. Mas onde é que eu perdi o respeito por ela? Vamos deixar ela falar? Eu acho que seria interessante ouvir, e principalmente, Plínio, ouvir aquela ideia do ponto de vista dela, né? Porque talvez para você a ideia de reconhecimento e valorização da sua pessoa, né, não seja tão preciosa para você como é para ela. Então, para ela, um contato com você é de 0 a 10, um 10. Interessante isso, sabe? E para você falar, para mim, o contato comigo ou com o Francisco é a mesma coisa. Para ela, não. Então, é esse tipo de dinâmica, é esse tipo de comunicação que precisa acontecer. Ela sinalizou, olha, eu quero entender, me parece que ela já está pronta para entender, né? E principalmente conversar pensando em como é que as coisas podem ser daqui para frente, né? Se o teu interesse é ser valorizado, esclarecer o que aconteceu, manter a família como um conjunto de clientes, receber um valor justo, atender bem, passar por esse momento difícil de uma forma, entre aspas, o mais suave possível, né? E também respeitar e ser respeitado, acho que esse é o momento da gente conseguir exatamente pensando que os dois têm esse interesse, né? Basicamente foi esse tipo de resposta. A Tereza ficou respondeu positivamente quando eu falei, olha, aquilo que você sinalizou, olha, eu gostaria de ter feito isso, tá? Respondeu positivamente também quando viu que você respondeu positivamente que ela teria dito que gostaria de ter se comportado de uma outra forma. Então mostra que no fundo foi um ruído de comunicação que agora está se dissipando de uma forma relativamente suave, tá? Eu basicamente te chamei para essa sessão individual, não precisava mesmo, tá? Mas porque como eu me reuni 2 vezes com ela, eu queria me reunir 2 vezes com você para ser justo e demonstrar interesse meu como mediador de ser imparcial, igualitário e assim por diante, tá? Mas é só isso, mano. Você tem algum outro ponto que você gostaria de comentar? Ou podemos... Não, o senhor já entendeu qual é o principal ponto que me levou até aqui. Ótimo. Espero que ela tenha boa vontade suficiente para entender e reconhecer também qual foi. A minha sensação é de que já há essa boa vontade das 2 partes, viu, Plínio? Te pergunto, nenhum ponto aqui confidencial, correto? Correto. Ok. Isso mesmo. Eu vou te pedir para aguardar aqui e vou pedir que chamem a doutora Thelma e já continuamos. Tá certo. Muito obrigado. Nada, obrigado, senhor.
Doutora Thelma, Plínio, gostaria de mais uma vez agradecer o esforço e participação dos dois. Eu acho que tem percebido que a mediação tem evoluído bem exatamente pelo esforço e pela abertura que os dois têm tido em relação ao próprio processo de mediação, né? Eu, basicamente, já conversei com os dois em sessão individual, os dois já ouviram a parte da questão da comunicação. Queria conversar agora com os dois também sobre as questões de valores. Em relação à questão de comunicação, basicamente, os dois sinalizaram que gostariam de ter se comunicado um com o outro de uma forma que demonstrasse o zelo que o Plínio tem em relação à família da doutora Thelma, e a doutora Thelma na pessoa, né, em pessoa, e a doutora Thelma também tem em relação ao Plínio e à sua oficina. Me parece que os dois também gostariam de ter de se comunicado de uma forma que refletisse o vínculo e que é o reconhecimento de participação, de colaboração de muitos anos no crescimento da empresa e exatamente esse tipo de relação positiva de muitos anos, né? Isso mesmo. Eu gostaria que fosse o atendimento como nos velhos tempos. E me parece que você também, né? A Todo história mundo com da tempo, família, a né? história da relação, acho que se tiver que acabar, não deveria acabar assim, né? Ok. Afinal de contas, o Pedro vai estar sempre na minha memória, na memória da família. Ok. Vamos falar um pouco sobre valores, podemos? Vamos. Tá. Eu acho que nesse ponto seria muito produtivo, Plínio, se você explicasse exatamente a conta, o que aconteceu, e nesse momento, essa explicação é uma explicação como se nunca tivesse sido feita, porque agora é um momento próprio de mediação, todos estão ouvindo de uma outra forma. Tá certo. Bom, ela chegou lá com um problema no carro, comentei com o senhor na primeira parte, e aí nós trocamos os bicos de injeção, fizemos a troca do óleo, o filtro do óleo também a gente trocou, o filtro de ar nós trocamos as velas, lavamos o carro por dentro e por fora, fizemos uma higienização Tá bem dos limpinho bancos. mesmo. Hã? Tá bem limpinho. Pois é. Calibragem, nós fizemos a calibragem, que é bobagem. Fizemos a cambagem dos pneus também, o alinhamento das rodas e a cambagem dos pneus. Basicamente, em termos de custo, foi R$ 873. Mas é claro que ninguém vive fecha a conta só em cima do custo. A gente tem o lucro, tem que repassar também para os servidores, para os nossos funcionários. Então, o que vai acontecer é que eu fechei em 1.200 para a senhora naquele dia. Poderia fechar até menos, sabe? Até que dá para ter um pouco de gordura aqui. A gente poderia baixar um pouco. Mas não é muita coisa não, assim, não vai fazer muita diferença. Para mim, Então, a limpeza do bico, é isso, a limpeza filtro. do bico, a troca do óleo, o filtro do óleo também a gente trocou, o filtro de ar, fizemos a troca das velas, a lavagem por dentro e por fora com a higienização, que é outro custo, não é só água e sabão, calibragem, que pode se considerar, e a cambagem e o alinhamento dos motores, dos pneus. Ok. Foi isso. Esse trabalho tem garantia de quanto tempo? 3 meses. Mas daqui a 3 meses eu preciso voltar para repetir tudo. Não, o serviço está feito. O motor vai perder o ar, a senhora vai ter que encher de novo, o óleo vai sujar com o rodar do carro, a senhora daqui a 7.000 quilômetros vai ter que trocar de novo. A garantia é em cima do serviço. Agora, o desgaste do motor, das peças, isso aí a gente não tem como garantir, senão vou quebrar. De qualquer forma, no passado, os concertos que foram feitos Foram de boa qualidade. foram... Muito bom. Né? E esse concerto, como é que foi? Ficou na garantia e não tivemos problema, não tivemos O reclamação. carro ficou bom? Sim, o carro está ótimo. Ok. Só faltou o café na oficina, mas o carro está muito bom. Eu acho que isso Pode aqui... até ser uma visita futura, mas nessa passada o café já... Não, mas vamos falar sobre o futuro. Acho que isso é positivo. E ele não atende mais o telefone também. Ótimo. Você Passado. tem o telefone do Plínio? Sim,
A gente Tá. sempre teve. Então, você gostaria, do seu discurso, você está me dizendo, me deixa eu traduzir isso aqui, eu gostaria de entender por que ele não atendeu meus telefonemas, não é isso? Isso. Plínio? É. Ó, eu já falei várias vezes. Naquele dia eu estava com uma visita com minha irmã doente no hospital. Eu desliguei o telefone naquele dia. Depois na realidade eu não tenho registro nem do que a senhora ligou, mas a senhora falou que ligou. Liguei. Eu acredito. Agora, naquele dia eu não atendi o telefone. Então, eu acho que a proposta dos dois é, em uma situação futura, né, como é que gostaria Como nos velhos tempos. que isso fosse... A gente ligava e ele ia lá pessoalmente, onde estava tendo problema, pegava o carro para a gente, levava para a oficina, ele mesmo devolvia o carro. Era assim, serviço completo. Era serviço completo, era de qualidade. E continua sendo de qualidade. A questão toda E foi você- realmente essa época complicada. Ok. Mas eu não... Nosso serviço continua sendo muito bom. O Pode carro ter certeza tá bom. que o que nós fizemos no passado, a gente continua mantendo e a tendência sempre é melhorar. É. Ninguém vai O piorar. resultado do carro Não, tá eu bom. vejo a sua própria preocupação de servir o café e assim por diante. E o papel também, né? A anotação, né? Agora, ninguém pode servir café para quem está cuspindo fogo, né? Agora, vamos pensar em, daqui para frente, e Plínio, o aspecto estamos pensando em como é que a gente vai construir uma realidade melhor, tá? E eu entendo que, nesse momento, ainda tem uma série de, vamos chamar assim, de tentações de resgate do passado. Vamos voltar àquela situação de desconforto e tal. Gera mais movimento para a mediação se a gente conseguir seguir pensando no futuro, tá? Só precisa manter o que era. Ótimo. E eu acho que os dois querem isso, não é isso? Manter o que era. Atende o telefone. Quero melhorar, Atende sempre. Ótimo. pessoalmente. Com certeza. O papel não é papelzinho, não é. Ok, não, isso os dois já discrimina assinaram. os serviços. Doutora Thelma, em relação aos valores, Não, agora eu entendi a conta. tá? Agora eu acho. A conta, Eu entendi. Se eu puder pagar de 3 vezes, não me incomoda, não. Pagar esse valor em 3 vezes. Em 2, pode ser? Só se tiver cafezinho. Esse Pode ter um é o cafezinho. mais importante. ótimo ponto, Plínio. Pode. Por que você acha que o cafezinho é tão importante? Não tem Porque mais o cafezinho cafezinho, é um não tem diferencial que a gente balinha, tem. não tem mais Perfeito. nada, não tem papel Perfeito. É uma timbrado. questão de- Ótimo, É o fantástico. atendimento Cara que a gente procura ter correndo. sempre. Não atende É. telefone. Não, Thelma, Não atendia. Daqui Ótimo. para frente é como dos velhos isso. tempos. E um outro ponto que é muito importante também, e me parece que isso é uma demanda do Plínio, ele gostaria de ser compreendido em relação ao momento que ele está vivendo também. Não, sim, eu entendi agora. Né? Não é isso, Plínio? Eu entendi que, faz toda a que diferença, você, né? Se a senhora entender você colocou isso. sua energia toda na questão da saúde, da família e na possível perda. Eu compreendo. Qual a sua irmã que está doente? A Jurema. Se eu puder visitar, até vou visitar. Bom, posso registrar isso então? Tá? Pode. Vou... Ficou de 2 vezes, termo. então. Ficou de 2 vezes. Tá? Vou botar isso a termo. Tá? Volto em alguns minutos para colher as assinaturas e depois encaminhamos para a homologação do juiz. Tá. Tá ok? Tá. Tem algum ponto que ainda gostariam de discutir aqui? Não. Eu acho que eu vou pedir desculpas, porque eu peguei a chave, tu viu como eu sou valente? Peguei a chave, entrei no pátio, levei meu carro. Eu não considerei que era roubo. É roubo isso? Meu próprio carro? Eu acho que nesse momento de mediação, o que importa é, você está dizendo, gostaria de Eu pedir gostaria. desculpas e eu gostaria de me relacionar contigo de uma forma mais Como nos velhos tempos. zelosa. É isso que você está dizendo, Como não é nos isso? velhos tempos, né? Ok. Mas é isso que a senhora está dizendo mesmo? É isso que eu estou dizendo. Porque não foi isso que eu escutei, mas é isso que a senhora está dizendo. Mas naquele dia foi outro dia. eu Não, tava- não, agora. Não, agora é isso mesmo. Não, então- Nos velhos então tá tempos. fechado. É. Tá bem? Ok. Vou encerrar, fazer o termo e Tá. já volto em alguns minutos. Tá certo. Muito obrigado pelo esforço dos dois e continuamos aqui à disposição. Eu já volto em questão de minutos. Obrigada.